Quinta aula, Fisiologia da Voz 2, com o assunto a classificação de sons vocais. Já foi dito que os sons são divididos em duas categorias, sons musicais e ruídos. O fator determinante é a presença ou falta de ondas de sons que ocorrem num padrão regular. Os sons vocais também são divididos em duas categorias básicas, vogais e consoantes, com uma possível variedade de subclassificações. Um desses grupos, as vogais, é identificado como som musical e as consoantes como ruídos, mas essa distinção não é absoluta. Para estudo, vamos estabelecer algumas definições. Uma vogal é um som oral, que pode ser uma sílaba em si ou um núcleo de uma sílaba. Ela também é um som vocálico oral, cuja articulação é caracterizada pela falta de alguma obstrução, que cause fricção na passagem vocal permitida. Passagem livre da expiração do ar. Algumas características da vogal são evidentes nessas definições. 1. É um som oral sem restrições. 2. É capaz de ser prolongada. 3. Normalmente é vocalizada como som de fonação, mas pode também ser suspirada. 4. É o material básico do tom vocal. A vogal sustenta o som. Tem forma definida, pois é formada pelos articuladores. Alguns sons de fala têm duas ou mais vogais em sucessão. O ditongo é um complexo de sons de vogais, começando com um som facilmente reconhecido e terminado com outro. Ele funciona como se fosse uma só vogal na sílaba. Há dois tipos, crescente e decrescente. Uma consoante é um som oral usado marginalmente com uma vogal ou ditongo para formar uma sílaba. Uma consoante é como um membro da sílaba, um som subordinado a outro que é mais sonoro. Como membro da articulação, um som causado pela obstrução da corrente do ar. Wiener diz que uma consoante é um som oral, principalmente um ruído usado para formar com vogais, padrões de som com significado simbólico. Algumas características das consoantes podem ser destacadas dessas definições. Consoantes são sons orais, com restrições. Por causa das restrições presentes, contém elementos de ruídos. São subordinadas em sonância às vogais. Elas ocupam o centro das sílabas, mas definem-se as margens. Funcionam como interruptores de som e separa o som vocal em unidades reconhecíveis que podem comunicar significados. Então essa foi a classificação de sons vocais que servirá de pesquisa nesta quinta aula, ok?